bairro do Liceu em Setúbal, ao que tudo indica, tratar-se-á de um crime de violência doméstica. Portanto, em direto, lá está o nosso repórter, o Luís Maia, com mais informações. Boa tarde, Luís. Muito boa tarde. Acabou de sair daqui a ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa que transportou o corpo desta mulher de 52 anos assassinada pelo marido de 53 durante esta madrugada. Tudo começou com uma discussão por causa do divórcio. A discussão por causa deste assunto as discussões por causa deste assunto eram recorrentes entre o casal. E ontem, no calor das argumentações de parte a parte, o homem de 53 anos terá começado a agredir a mulher. Ela terá fugido de casa para a casa de uma amiga. O marido dela terá ido atrás dela para buscá-la, conseguiram de alguma forma fazer ali umas tréguas momentâneas e de seguida vieram os dois para casa, onde retomaram a discussão e onde por fim, finalmente este homem terá assassinado uma mulher com golpes de arma branca. Assassinou a mulher, aliás, e terá sido com golpes de arma branca. A ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa acabou de sair daqui ainda há pouco para levar o corpo. Nós, desde que aqui chegámos, temos visto movimentações da PSP que fazia segurança ao local, enquanto os peritos da Polícia Judiciária faziam perícias no local e há pouco então chegou a ambulância para levar o corpo. Estamos a falar de um casal que tem dois filhos, dois estudantes universitários que vivem em Lisboa, um casal com uma capacidade financeira razoável, ou boa mesmo. Os filhos estão deslocados e, enfim, os pais conseguem sustentar-lhes os estudos e a habitação, o alojamento longe de casa. Estamos a falar de um homem, o presumível homicida, que viveu algum ou bastante tempo em Angola e que terá juntado um pecúlio considerável. Não havia sinais neste casal, pelo menos para o exterior, de que pudesse haver uma desavença tão grave que levasse a um homicídio, e nós ainda há pouco conversamos com um amigo do casal, especialmente um amigo do presumível homicida, que o conhece desde pequeno e que nos relata da forma como vamos ver a sua estupefacção. João, o senhor conhecia este casal, conhecia o presumível homicida e a vítima. Tinha conhecimento de haver alguma desavença que pudesse ter motivado um acontecimento destes? Epá, que eu saiba, não tenho conhecimento. Se foi o casal que eu penso, o João e a Mimi, não tenho conhecimento de qualquer desavença, pelo contrário. Vi-os sempre normalmente, ele já tem filhos crescidos, ele esteve em Angola muitos anos, bancário. Ela trabalha na Casa da Bahia, ou trabalhava, não é? Se foi o casal que eu digo. Foi, tanto quanto sabemos, sim. Pois, mas choca-me, sinceramente não. Pelo contrário, pareceu-me pessoas não. E eu fui aluno do pai dele, inclusive, o pai dele é professor. Era aí que eu queria chegar. O senhor foi aluno do pai dele, já me tinha contado isto antes de começarmos esta entrevista. Portanto, conhece o presumível homicida há muito tempo. Alguma vez notou nele algum traço de ser uma pessoa possivelmente violenta? Não, estou em estado de choque. Quer o pai, quer a mãe dele são excelentes pessoas, são eles extraordinárias mesmo, muito boas pessoas, desde sempre. E se isto estiver a passar na televisão, mando-lhes um abraço, que se tudo o que for preciso eu ajudo. Nunca notei no João qualquer lapso de ser capaz de cometer qualquer coisa deste género. Não é esse tipo de pessoas. Quer dizer, a gente nunca sabe, não é? Mas, enfim, é uma tristeza. Os vizinhos dizem que não se aperceberam de nada, não ouviram confusão durante a noite. Quem, aliás, chamou as autoridades aqui foi a amiga da vítima, para casa de quem ela terá fugido depois do início da discussão. Quando chegaram as autoridades aqui a casa, o homicídio já estava consumado. O presumível homicida terá tentado suicidar-se, terá também resistido à polícia e estará neste momento a ser assistido no hospital. Muito obrigada, Luís Maia. Hernani. Então isto é a frustração de quem, como nós, todos os dias ao longo do ano inteiro, falamos e alertamos para estas coisas, não é? Isto é a prova de que não somos, enquanto pessoas, tão boas pessoas quanto pensamos. E que os nossos amigos acham. E que os nossos amigos acham. Os nossos amigos acham que por ser filho de um corneteiro, a pessoa tem que ser corneteira, ou boa corneteira. Por ser filho de boa pessoa, tem que ser boa pessoa. É a maior falsidade da história que não falta aí.
exemplos do contrário. Exatamente. Depois, há uma coisa que temos falado pouco nos divórcios, e nos divórcios não aceites, é que muitas vezes os divórcios em que um dos dois não aceita, não é tanto por uma questão afetiva, mas é muitas vezes por uma questão ou social ou material. Estás a falar das repercussões Exatamente. outras, não é? Porque Divisão de património. o que estou a dizer resulta da avaliação psicológica que muitos dos agressores depois vêm a ser alvo. A questão não é emocional. Em verdade, ninguém é capaz de espetar uma faca numa pessoa que ama. Portanto, a questão não é emocional. E ninguém mata uma pessoa que quer para si. Ou então não mata. Não é? Portanto, a questão é que é social. Muitas vezes a sensação de ou desonra, ou de vergonha, ou de perda, para muitas cabeças. Ou então a divisão do património. Ou então a divisão do património. E aí há manifestas vezes desacordos grandes e faz com que as pessoas percam o tino. Aliás, diz-nos a história da humanidade que o homem mata muito mais facilmente por questões objetivamente materiais do que emocionais. Aqui, não sabemos o que é que aconteceu, efetivamente, não é? Mas, portanto, temos aqui alguém, uma família que vivia bem, que se calhar a divisão de alguma coisa que tinha sido angariada pelos juízes pelo trabalho de um... Ou dos dois, tanto faz. Não é? Tanto faz. Traria. Agora, filhos crescidos, portanto, era aquela fase da vida em que já tinham idade para ter juízo. Em que os toda dois, a gente tinha exatamente. idade para ter juízo e não conseguiram chegar ao acordo numa ruptura e a senhora... Porque tu repara, a reação, enfim, a reação é vamos nos divorciar, diz um dos dois. Não é Já neste chega. caso. Já não é chega. neste caso, é genericamente. Genericamente. Já chega, não quer mais. E provavelmente a reação do outro, ou muitas vezes a reação do outro é eu também não quero saber disso para nada. Acabou. Isto é o primeiro momento. No segundo momento as coisas arrefecem sob o ponto de vista emocional. Então quando arrefecem sob o ponto de vista emocional vem ao de cima o quê? A racionalidade. E quando vem ao de cima a racionalidade é os 50 e os 100, o que é meu e o que é teu, o que é que foi nosso e o que é que foi... As panelas, os peniques e essas coisas todas. E quando isso vem ao de cima... Tomam umas proporções extraordinárias, não é? Exatamente. Aliás... E depois aparece outra vez a ausência da racionalidade. Precisamente. Mas neste segundo momento já não tem nada a ver com a relação. Tem a ver com a sociedade. O matrimónio é de facto... Ou melhor, peço desculpa, o casamento é de facto um contrato social e só. E só. Curiosamente, inventado por quem tem menos a ver com isso. Mas isso havemos de falar um dia. Albino, cá está, mal a senhora seja autopsiada, vai-se perceber tudo, não é? Sim. Eu peço desculpa. Claro. Eu ainda há pouco falei num tiro, porque era a informação que tínhamos. Mas não me parece que não foi. Não, mas temos cá o Albino para nos explicar essas para coisas. explicar. Então o exatamente. Albino faz favor, explique-nos. Foi um tiro ou não foi um tiro? Não, foi uma arma branca. A senhora foi agredida com arma branca. Já tem essa informação Sim, garantida? sim. Portanto, foi uma facada, é isso? Facada. A da faca da cozinha, A faca da cozinha. Não é arma. Que não é arma. que não é arma. Não é arma. Que representa 37% das mortes. Cerca de 40% representa armas de fogo. Há um estudo feito no Instituto de Medicina Legal com vítimas de violência doméstica que faleceram e que nos dizem coisas curiosas. E ainda relacionado com este tema, 40% das causas que levam à morte é precisamente a separação. Depois há uma cifra de 30 e tal % com os ciúmes e problemas económicos, e depois é que vem a cifra mais pequena de outros motivos. Mas depois há um fator que cruza quase que todos esses casos, que é o álcool, ou o abuso de drogas. O álcool. 17% dos agressores estavam sob o efeito de álcool neste estudo, que lhes vai provocar alterações importantes. E depois há um número não... Neste caso ainda não sabemos se o álcool está envolvido ou não. E depois, para além destes 17, há um número... Peço desculpa. Claro. Há um número nunca apurado, que é os que, não estando, enfim, bêbados, como Este é o costumamos casal. dizer, era o casal. Portanto, Enfim, parecem perfeitamente uma família, um casal que está bem, não é? Com a vida. Sim. depois há um número que não é conhecido, que é os indivíduos que não estando, aquela expressão que utilizamos, embriagados, bêbados, não estando assim, têm alterações cognitivas já provocadas por abuso de álcool em circunstâncias anteriores. Eu gostava de dizer que estamos a falar do distrito do país com mais taxa de mortalidade, de violência doméstica. Setúbal? Setúbal. Sim. E porquê? Tem alguma razão para isso? Esse é um dos estudos e eu queria dizer isto porque, sendo de Setúbal, Seixal é o concelho com mais mulheres que foram assassinadas.
E por causa disso houve um movimento que foi originado no Seixal, precisamente um movimento que se chama Somos Todos Filhos da Mãe, e que é um movimento que vai lutar contra a violência doméstica e que precisamente vai estudar o porquê de Setúbal ser... Eu estava a ver uma grande área, metropolitana, no fundo, porque é muito populoso e tem muita, mas Seixal? Seixal. É o concelho com mais mulheres mortas. Há condições económicas difíceis? Há condições económicas difíceis e que é isso que se vai estudar para perceber se de facto os problemas económicos estão a influenciar ou não por facto de ser o concelho do país com mais homicídios e também existe algum registro de problemas alcoólicos, e voltamos sempre ao mesmo tema, naquela zona. E por isso este movimento é um movimento que nasceu de cidadãos que se preocuparam com, de repente, serem sido como uma cifra negra no nosso país. Não tinha essa informação, estou muito surpreendida. Seixal. Seixal. Não imagino. É preciso perceber o seguinte, sem prejuízo disto, eu conheço bem o que o Albino está a contar, até porque temos acesso a documentos em comum, que muitas vezes o Albino faz o favor de partilhar, quer no âmbito da Academia Americana, quer no âmbito da Associação Portuguesa de Peritos. Agora, é preciso perceber que parte dos problemas desta natureza são disfarçados em determinado tipo de concelhos. E eu, sem querer estar a referir nenhum, há concelhos onde, por exemplo, os problemas desta natureza, ao nível da classe média e média alta, ou muito alta, não ocorrem. Porquê? Porque não são divulgados. Ou então são divulgados Portanto, com o estardalhaço que conhecemos, não é? Exatamente. E como tu vês, o estardalhaço a que te referes, que é o caso da Bárbara Guimarães e do Manuel Maria Carrilho, do sim. Manuel Maria Carrilho, parece uma pedrada no charco, porque de repente o país diz olha eles lá. também têm violência. Oh, meus caros amigos, o que não falta aí é gente muito bem na vida sob o ponto de vista económico e vergonhosamente instalados na vida sob o ponto de vista emocional. Quer na relação com o cônjuge, quer na relação com os filhos. O que acontece é que nas classes altas isto é disfarçado de muitas maneiras. É o senhor doutor amigo, é a criada que não viu, é o jardineiro que naquele dia teve um problema de memória e deixou de ver. Escusamos todos em casa de ficar muito aborrecidos com esta minha frase, porque a desvantagem ou a vantagem é estar no terreno, não é? E portanto ir a sítios ou ter contacto com pessoas que, sendo vítimas disto, põem como condição para se submeterem a determinado tipo de terapias, como condição, nunca se vir a saber. É um bocado assim como o Banco Espírito Santo, estás a perceber? Eles eram todos muito finos, gamavam fora que uns doidos. Mas pronto, desde que não se soubesse não havia problema nenhum. Alegadamente. Alegadamente, exatamente. Alegadamente. Bom, vamos prosseguir, temos outras matérias. Mas antes? E para tranquilidade, porque estas coisas também dão tranquilidade, ora não é que temos aqui um passatempo fantástico, que já está a correr, e portanto a ideia é dar-vos daqui um bocadinho 1.000 euros muito, que podem ir até aos 1.750, ou então faz-se um bolo completo, 28.000, que é o que nós temos de jackpot, com mais 1.000 do prémio do dia, e pronto, e vai tudo embora. 28.000 euros, isso é que era bonito. Já sabem, 4 furinhos, o furo da sorte é muito fácil de executar, quem nunca jogou connosco percebe logo a mecânica e, sobretudo, não é muito caro. 60 cêntimos mais IVA, só joga se puder, se tiver dúvidas vai ao regulamento e o cartãozinho aparece depois por via postal, aí em casa com o dinheiro. Tal e qual. Tudo começa então com uma chamada para o 760 300 600, já sabe como é que funciona. Essa chamada vai inscrevê-lo no nosso passatempo e depois é o computador que vai decidir quem é que vem a jogo connosco. E essa pessoa que for selecionada para o computador já sabe que 1.000 euros já são seus. Portanto, 1.000 euros são garantidos para quem for selecionado para o computador e depois tem então a oportunidade de juntar aqueles valores que já conhece. E quem sabe, o jackpot que hoje está nos 27.000 euros, levando assim 28.000 euros para casa. Portanto, 760, 300, 600. Vamos então passar para o próximo tema, que nos fala também e que é preocupante. Este tema fala-nos de um idoso de 79 anos que foi violentamente agredido com um pé de cabra anteontem de manhã, quando dormia no próprio carro, na localidade de Albergaria, em Porto de Mós. A vítima encontra-se em estado muito grave no Hospital de Leiria
e os 2 suspeitos são tidos como muito perigosos. Já foram detidos. Estes homens já antes teriam assaltado a mesma vítima, a quem roubaram 12 mil euros. E como o idoso fez queixa deste primeiro assalto, terá provocado a vingança dos atacantes, tidos também, como já disse, como muito perigosos, que repetiram o ataque, desta vez ainda com maior crueldade. Estão corretos os factos? Foi isto, Hernani? Estão. Isto é terrível. Este idoso passou, ele foi apanhado no carro porque passou a dormir no carro. E passou a dormir no carro porque já tinha sido alvo de assalto destes indivíduos. Estes indivíduos já lhe tinham tirado 12 mil euros. Não é? Maldade. Pronto. E tinha tanto medo este senhor que achava que estava mais seguro dentro do seu carro do que em casa. Exatamente. Agora repara, a GNR reputa estas pessoas de muito perigosos. Um deles, pelo menos, já tinha cumprido pena por homicídio. Não é? E depois, então, mas se a GNR os entende muito perigosos, a prisão preventiva serve para quê? Não é? Digo eu, mas eu, lá está, não é? Crimes de colorinho branco, não é? Não é? Supostamente. Eu, lá está, não é? Não percebo muito disto, mas se a GNR diz que são muito perigosos, das duas uma. Se o seu guarda diz que são muito perigosos, ou o senhor não sai daqui, ou o juiz que faça qualquer coisa, não. Não é assim num país, enfim, normal, digo eu. Agora, Albino, como é que fica a cabeça de um ser humano depois de ser partida com um pé de cabra? Muito destruída. Não é? Muito destruída. Lesões contundentes muito marcadas, que inclusive até podem dar sequelas importantes, porque é um traumatismo craniano e que a pessoa até pode ficar com epilepsia, como uma das consequências do traumatismo. Pelo menos, não é? E sobrevive? Pelo menos. E sobrevive? Depende do tipo de lesão e no sítio onde foi atingido. Temos uma coisa boa, que é o facto da caixa craniana aguentar um impacto de grande força, dependendo do sítio. Se for na região lateral, é um sítio mais sensível, as fraturas podem provocar a morte por hemorragia. A informação, Se for que na temos parte de cima, a informação que temos é perfurações da cabeça e lesões várias. Da caixa craniana, perfuração da caixa craniana e lesões várias. Albino, se calhar explicava aqui que o que quer que seja para perfurar a caixa craniana ainda tem ali uns tecidos para... tem que ser usada a força. Era isso que eu estava a explicar. Então, se for na parte de cima, tem que ser usada a força para fazer uma fratura com perfuração. Ainda por cima com um pé de cabra, que toda a gente sabe Sim. que é Sim. Uma arma violenta. muito pesada até. Aliás, é um instrumento contundente que mata. Há muitos homicídios que são cometidos com este tipo de instrumentos. Não é aquele instrumento inócuo que pode matar por conveniência. Não, é agressivo. É agressivo. O Hernani tem razão quando fica aqui um bocadinho surpreendido porque é que não há prisões preventivas, porque... Temos que pensar numa coisa muito simples. Os idosos, a violência contra os idosos não existe em Portugal. Não está tida como... Não existe. Não existe. Os números são números que representam nem 10%. Por isso não existe. Tu tens comissão de percepção de menores, Mas não existe que é percepção de miserável, menores. Estás farto de falar que é em nisso. part-time. De maiores nem existe. Exatamente. Estás farto de E por falar isso que era os da máxima idosos, importância que os eu idosos, disse para já, isso. não vão ao serviço de urgência, não recorrem ao serviço de urgência. E quando recorrem e são sinalizados, já são vítimas, eu já não chamo de maus tratos, eu chamo de tortura. Porque aquilo já ultrapassa tudo o que é razoável. Mas não é? neste caso concreto, o Albino e Hernani, estamos a falar de um senhor que já tinha sido roubado. Por eles. Roubado, Os mesmos. roubado implica violência, portanto, Sim, roubado. sim, foi agredido e roubado. 12 mil euros. E E, estava como no- fez queixa, Levou mais. levou mais. Não, mas espera, imagino eu que o estado de medo e alarme deste senhor seria tal que ele já nem dormia em casa, Claro. dormia no carro. Pois. Mas nós estamos aqui a falar de um crime público, ó João. Não estamos a falar de um crime público. Então, mas não, Estamos a falar de uma violência com neste assalto. meio tempo fez-se o quê? Ok? E por isso... Não, atenção, o Núcleo de Investigação Criminal da GNR fez trabalho. Tanto que os agressores são presos, fora de flagrante delito, mas são presos na posse de artefactos, designadamente o pé de cabra. Por isso é que tu falas em prisão preventiva, aqui neste caso, ok. Se é fora do flagrante, o que é que há a saber se é fora do flagrante delito? Mas aqui em Há Carrasco... pessoas que estão presas preventivamente, que nós conhecemos algumas, que também foi fora do flagrante delito. Não é? Isto é uma tristeza Mas, muito grande. Hernani, provavelmente aqui o que foi entendido que foi um assalto com agressão, que é diferente da agressão pura. De
qualquer das maneiras, eu imagino o pavor deste senhor. Não faz muito sentido para a maioria de nós achar que estamos mais protegidos dentro do carro do que dentro de casa. Não. Mas provavelmente este senhor também já não tinha nenhuma... Mas isto é o desespero, É o de quem já não absoluto. sabe. Oh, Júlia, Quem é sabes que se vai quê? proteger, É claro. porque a quem é que estas pessoas se queixam? A quem é que recorre, Que, não é? é assim, que vitalidade é que temos aos 80 anos? Será a mesma que temos aos Não, 50? não é. 89 anos, meu A Deus. quem é que se recorre? Não é? E nós temos vários tipos de reações aos velhos. Não é? Há pessoas que a primeira coisa que fazem quando começam a falar com velho é começar logo a falar alto. Como se, por absurdo, os velhos fossem de surdos. Todos. Não é? E Outros fala-se- falam como se fossem pronto. bebés. Exatamente. E fala-se com uma sobranceria, como se estivéssemos em presença de uma pessoa menor. Não é? Menor Que infantilizam Exatamente. o tratamento. E os idosos não gostam, reagem mal, podem não verbalizar, mas reagem mal. Está aqui a falar comigo, então, mas este indivíduo sabe lá quantos anos é que eu já vivi antes dele. Não é? E como é que eu me defendo? Falo com quem? Já aqui tantas vezes falámos que, normalmente, ou melhor, há uma grande percentagem de agressores. Eu tenho um estudo antigo, e por isso não o refiro muitas vezes, mas é o único que eu conheço. A maioria dos agressores são aqueles de quem os idosos dependem. Fazem queixa a quem? O Albino ia dizer qualquer coisa. Eu Terminamos ia este dizer tema. que este é um dos pontos que eu gostaria de frisar, porque tenho conhecimento de causa e alguns casos que me passaram pelas mãos de pessoas idosas que foram agredidas e numa situação de vulnerabilidade e que lhes é dito outra coisa. É que nós temos aqui dois tipos de pessoas que são, as suas queixas não são valorizadas. É o idoso, e que às vezes até lhe perguntam, colocou-se a jeito, então tinha o dinheiro ali, então mas cai na conversa no conto do vigário. Não é? E esquecem-se que são pessoas vulneráveis. E por outro lado, que não faz parte deste tema, mas que também são pessoas vulneráveis, e temos que pensar que existe aí um violador à solta na região centro, são as prostitutas, que também essas não são vulneráveis. Claro. Porquê? Porque uma prostituta não é violada. Ponto final, parágrafo. Claro. E o idoso coloca-se a jeito. A vulnerabilidade, então, mas cai no... São pessoas que, por existirem condicionantes diferentes nas suas vidas e nas suas existências, não são vítimas. Exatamente, São... e depois tratam o idoso como, então caiu no conto, então colocou-se ao jeito, então não pode ser assim. E este próprio idoso Claro. não vai fazer mais queixa, porque ele próprio... Não quer ouvir isso. Não quer ouvir e também não quer encaixar que a sua vulnerabilidade o deixa indefeso. E esta é a realidade. E nós não estamos preparados. Se nós não estamos... E quando estou a falar nós, é desde profissionais de saúde, a polícia não está preparada para abordar nem crianças, nem idosos, que são os dois grupos vulneráveis que é preciso ter treino e formação para os abordar. Muito obrigada, Albino. Nós vamos prosseguir. Temos ainda mais notícias. Agora, antes disso, só para te lembrar, ainda temos aqui o nosso jackpot com 27 mil euros. Ainda não saiu. Ainda não fechou. Está aqui, então, preparadinho. 1000 euros, todos arrumadinhos, já preparados. Pode ser hoje. Para a sua casa. Já sabe, temos, então, o nosso número de telefone. Eu creio que já sabe, mas eu vou repetir. É o 760 300 600. Depois, tranquilamente, ainda tem tempo, ainda tem alguns minutos. Se chegou agora à casa, se calhar é a altura. Portanto, 1000 euros garantidos, depois o jackpot com 27 mil e com toda a serenidade, pode ser que isto tudo ainda lhe pare nas mãos. Ou não,